Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Sou o Dicimar Angeli e hoje nós vamos falar sobre gestão de pessoas e de tarefas. Quais as diferenças? Muitas pessoas confundem um pouco essas duas atividades. Então, o líder ele cuida de pessoas e as pessoas cuidam das tarefas. Então, o líder ele precisa estar inteirado nessas diferenças, ele precisa conhecer como é feito a gestão de pessoas, que você precisa conhecer para gerir pessoas e o que você precisa conhecer das tarefas ou das atividades que as pessoas realizam. Você precisa ter essa visão? Sim, mas você tem as suas tarefas como líder, como gestor, como gerente, mas tem as tarefas do negócio que a sua equipe, seu time realiza e você precisa conhecer e fazer a gestão correta, as formas de separação disso aí. Então vamos lá. Gestão de pessoas, ela cabe dentro da motivação do seu colaborador. Ele precisa estar motivado, ele precisa saber que aquilo que ele faz é importante, que está agregando valor. Ele precisa ter um plano de carreira, ele precisa ter um plano de segmento das atividades dele. Então, por isso que a gente faz os PDIs da vida. Então, comunicação transparente, como eu disse, o gestor precisa entender do colaborador o momento dele, precisa passar para ele aquilo que ele tem que fazer, aquilo que é do escopo da atividade dele, precisa estar muito claro isso, essa transparência na comunicação precisa acontecer, precisa entender as dores do colaborador, precisa saber como que esse colaborador está se sentindo, e o colaborador precisa ter abertura, liberdade para esses feedbacks pontuais. Não espere o feedback no final do ano, no final do semestre. Faça feedbacks com o seu gestor de forma regular, mesmo em conversas informais, chame para um café, mas entenda. E gestor, olhe para o seu colaborador, sinta o seu colaborador. Sei que tem pessoas que têm bastante colaboradores aí, mas entenda o momento, comece a enxergar e não aquela pessoa como um número no final do dia. Ah, e se não entregou, bota o outro e acabou. Não, entenda o momento, faça seu colaborador entender como ele é importante para você, como ele é importante para a empresa, como aquilo que ele realiza é importante. Então, isso precisa ser visto. Trabalho em equipe. Se algum colaborador não está conseguindo se integrar a uma equipe, se ele não está conseguindo se sentir membro daquela equipe, entenda o momento. E colaborador, se você não consegue, fale para o seu gestor por que que você não está conseguindo se integrar naquela equipe. E não faz sentido uma equipe que esteja remando cada um para um lado. As pessoas da equipe precisam se entender, elas precisam entender que a empresa tem um objetivo a alcançar e ela precisa de tarefas ou de atividades que se comuniquem para poder chegar nesses objetivos. Então, o trabalho da equipe remando para o mesmo lado é muito importante. E esse é o papel do gestor, fazer esse sincronismo entre a equipe. Conhecimento e competência. Normalmente os gestores fazem algumas avaliações dos seus subordinados, numa classificação que eles chamam de chá: conhecimento, habilidades e atitudes. Então, ele precisa ter isso claro para quando for fazer a avaliação constante, não é avaliação de final de ano, de começo de ano do colaborador, ele entender esse momento para dar o feedback para o colaborador. Não, faça isso constantemente. Entenda isso. Cada colaborador, cada pessoa tem um perfil. Então, entenda onde você consegue utilizar melhor esse colaborador. Às vezes, ele foi contratado para realizar uma certa tarefa, mas tem outras que ele tem outras habilidades e outros conhecimentos que podem ser muito mais
ricos, muito mais bem aproveitados em outras tarefas e não nessa. Então, gestão de tarefas, como eu falei, separação entre dois momentos, gestão de pessoas e de tarefas. Então, para a gestão de tarefas, temos otimização de produção e aumento de performance, temos priorização e delegação de atividades, podem ir vendo que eu estou falando tudo que eu falei, que o gestor precisa observar. Conhecimento e cumprimento dos prazos, melhoria na comunicação e no clima organizacional. Então, pessoas realizam as tarefas que o gestor direciona, determina, que o gestor acompanha, faz as métricas, faz as medições, faz as indicações, mas o gestor ou o líder, ele precisa cuidar das pessoas para que as pessoas consigam melhorar a produtividade, fazer parte de uma equipe de alta performance, se enxergar nessa equipe de alta performance, enxergar que ele consegue otimizar, por melhor que ele faça, ele sempre vai conseguir fazer o melhor ou melhor ainda. Delegação de atividades, quando você consegue fazer uma atividade que só você consegue fazer, beleza. Mas tem atividades que você consegue delegar para o colega e que ele vai fazer muito melhor e com menos tempo que você. Então, façam esse rodízio entre vocês. Procure ajuda, colaborem entre os colaboradores, entre a equipe. Aquilo que um faz melhor que o outro, entendam, sintonizem, sincronizem atividades. Então, conhecimentos e cumprimento de prazo. O gestor tem os seus prazos, mas o colaborador precisa retornar para ele quando um prazo é factível ou não. Se for factível, beleza, a gente faz. Se não for, o que é preciso para realizar essa atividade dentro do prazo? Mais pessoas, com mais pessoas a gente consegue cumprir o prazo? Ou, não importa da quantidade de pessoas, a gente não vai conseguir o prazo. Então, a gente precisa de um outro prazo diferenciado. Ou precisamos de mais horas por dia para cumprir esses prazos. Então, entendam e retornem para o seu líder, para o seu gestor, que aquele prazo não é factível, ou para ser factível precisa de outras ações que o gestor precisa tomar algumas atitudes. Então, retornem isso, não absorvam tarefas que o gestor passou simplesmente porque ele entendeu que aquilo era factível naquele momento, naquele prazo. Então, essa conversa em mão dupla, ela precisa acontecer. O gestor precisa ser claro com a equipe e a equipe ser clara com o gestor. De novo, o gestor ou o líder vai cuidar de pessoas e as pessoas vão realizar as tarefas da operação ali, operacionais. A melhora na comunicação do clima organizacional, do clima de equipe, seja uma equipe de 2, de 5, de 10, de 50, de 500, precisa acontecer em mão dupla. Ela precisa ouvir o gestor ou o líder, e o líder precisa ouvir a sua equipe. Se não houver essa clareza na comunicação, essas duas etapas vão se misturar, não vão acontecer e as entregas vão ser impactadas e a melhoria contínua não será possível. Então, gestão de pessoas é um conjunto de técnicas de recursos humanos, é claro, que tem como objetivo o desenvolvimento do capital humano nas organizações, ou seja, gestão de pessoas é um processo que visa melhorar o desempenho dos colaboradores dentro da organização, dentro da empresa. De novo, o gestor ou o líder precisa passar isso com clareza e fazer uma boa gestão da sua equipe para que ela entregue cada vez melhor. Então, tem alguns pilares ali da gestão de pessoas, como eu falei, motivação, a equipe precisa se sentir motivada, né? Motivação surge como primeiro pilar de uma gestão de pessoas eficiente. Se a pessoa não se sente motivada, se há desmotivação da pessoa, da equipe, as entregas não serão possíveis e não serão bem feitas. A comunicação, todo gestor
reconhece a importância da comunicação, ou deve reconhecer, muitos falam que ele reconhece, mas muitas vezes não aplica. Trabalho em equipe, é preciso ter em mente que a empresa é uma só célula. Então, no final do dia, somos todos RH, somos todos TI, somos todos empresa. Então, competências, as pessoas precisam, cada um com suas competências, e o gestor precisa ter uma visão clara dessas competências para posicionar melhor você dentro da equipe e você saber das suas competências para que consiga se posicionar melhor com os seus colegas, com os seus líderes. Desenvolvimento, as pessoas precisam entender que mesmo que elas saibam alguma coisa hoje, isso consegue ficar obsoleto muito fácil. Então, as pessoas precisam se desenvolver constantemente e o gestor precisa dar condições ou capacitar essas equipes para esse desenvolvimento contínuo. O gerenciamento de tarefas, por outro lado, busca organizar tudo que precisa ser feito dentro do setor, bem como todos os passos para que a atividade seja concluída dentro do prazo e feita com excelência operacional. Vejam que atividades, tarefas estão voltadas ou ligadas diretamente a pessoas e ao operacional, e gestão de pessoas, logicamente, em dar condições para que as pessoas realizem essas atividades ou essas tarefas. Para isso é necessário separar as tarefas, né, em níveis de urgência. Então, uma coisa que eu costumo usar sempre é a matriz de Eisenhower para definir a urgência, a emergência, a prioridade dessas atividades e, a partir daí, executar os fluxos de trabalho dentro de processos robustos, bem definidos e que todos tenham conhecimento desses fluxos ou desses processos. Então, como fazer gestão de tarefas, elencar e caracterizar, né, todas as suas tarefas que precisam de atenção. O primeiro passo é a gestão de tarefas eficientes, é ter clareza em tudo que precisa ser feito. Então, você, colaborador, precisa ter claro na sua mente, e isso depende muito do direcionamento do gestor ou do líder, para aquilo que você vai realizar. E importante que você sempre se veja fazendo um pouco a mais, ou algo a mais, ou que você propunha melhorias naquilo que você faz. Muitas vezes o seu líder não consegue enxergar isso, porque ele não está diretamente ligado à tarefa, e você que faz essa atividade diariamente, não espere o seu gestor falar o que você pode melhorar. Proponha para ele, traga novas ideias, traga novas maneiras de fazer aquilo. Você que faz a atividade, você que faz a tarefa, você tem muito mais condições de mostrar para o seu gestor formas de melhorar aquilo. Se comunique com a equipe, não só com o seu gestor, e gestor, traga sempre clareza e transparência para a equipe. Escolha um sistema para fazer gestão de tarefas. Então, precisamos, se é manual, se é um sistema braçal, se é um sistema de planilhas, se é um sistema digitalizado, escolha o melhor para cada tarefa. Então, se é muito urgente, ele faça agora. Se é importante, mas não é urgente, agende. Se não é urgente, mas é importante, delegue para alguém. Se não for importante nem urgente, então não faz sentido que seja feito. Então, são algumas formas de separar gestão de pessoas e gestão de equipes. Então, gestores, cuidem bem das pessoas para que as pessoas realizem bem as suas tarefas, suas atividades. E colaboradores, realizem bem as suas tarefas para fazerem cada dia melhores entregas para o seu gestor e para o fortalecimento da equipe. Beleza? Vamos ficando por aqui. Espero que tenha sido claro nessas colocações. Se tiverem alguma dúvida, podem me mandar por e-mail aí ou deixar aí nos comentários. Beleza? Obrigado por estarem comigo até aqui. Eu sou o Dissimo Marangeli e nos vemos nos próximos vídeos. Até lá. Um forte abraço.